Minha diretoria, Palmeiras e Botafogo 0-0, o palmeirense está puto, o botafoguense nem tanto, e acho que nenhum dos dois precisava estar tanto assim, né? Tivemos imagens ali no final do jogo, uma torcedora do Palmeiras chorando. Pô, meu irmão, que houve, minha amiga? 0-0, estreia do campeonato, tá chorando, caraca. Que isso? Se emocionou. Mas enfim, cara, o palmeirense tá chateado, a torcida cantou lá em protesto e tal, porque as coisas não estão funcionando do jeito que o palmeirense se acostumou. Mas também não é pra tudo isso, né? O Palmeiras fez um jogo equilibrado com o Botafogo, só que dentro de casa, com, né, o Botafogo não fez o começo de ano muito bom, como ele não fez nos 2 anos anteriores. Me parece muito claro que o Botafogo abre mão dos primeiros 3 meses do ano pra jogar pra valer e tem funcionado, né? No restante do ano, e o Botafogo hoje estreou na temporada contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafoguense ficou feliz com o que ele viu. O Botafogo, obviamente, no estádio do Palmeiras não foi ter domínio de jogo, né? Não foi ter a bola o tempo inteiro, a bola é mais do Palmeiras que do Botafogo, mas, cara, a qualidade do Botafogo para contra-atacar o Palmeiras, ou mesmo para atacar o Palmeiras quando ele tinha essa possibilidade, infinitamente mais forte do que o Palmeiras atacando o Botafogo em bloco. O Palmeiras demorou muito para ter as suas chances claras de gol e o Botafogo não. E uma coisa que me chamou muita atenção durante o jogo é que como o contra-ataque do Botafogo era bem articulado. Vamos supor que o Savarino hoje não tivesse num dia meio tecnicamente duvidoso. O Botafogo tinha feito 2 gols ali com alguma tranquilidade. Uma bola que ele sai de cara com o goleiro e a outra que era só ele lançar. Se ele tivesse o pé esquerdo, era só ele virar a bola no segundo pau e fazer o gol. Só que ele não tem o pé esquerdo e no outro lance ele adiantou demais 2 falhas técnicas do Savarino que evitaram 2 gols do Botafogo. Além das chegadas pelos lados, as outras oportunidades que o Botafogo criou, a maior parte delas em lances extremamente verticais, né, olhando pro gol e na direção do gol em velocidade. Só que tem uma curiosidade aí que você pode prestar atenção nos melhores momentos depois. A quantidade de vezes que o Botafogo atacou o Palmeiras, abrindo a defesa do Palmeiras. Como é que você contra-ataca fazendo essa abertura? Do outro lado do campo, um jogador do Botafogo sempre acompanhou o lance. Seja para no final da jogada, se passar por todo mundo ele tá lá, seja para você atrair a marcação de um zagueiro e tirar, dar espaço, porque quando você dá espaço, mais gente vai entrar com facilidade. O Botafogo dificilmente atacou com menos de 3 jogadores. A quantidade de mano a mano, ou até lances, como esse primeiro do Savarino, de superioridade numérica num contra-ataque, ele mostra alguma coisa errada no Palmeiras. Né? Ele tem os méritos do Botafogo, evidentemente, que se armou muito bem pro contra-ataque, fez um jogo legal no que ele se propôs a fazer, poderia ter ganhado o jogo, e o Palmeiras também teve oportunidades no final do jogo, que é verdade que o Palmeiras também poderia ter ganhado, o jogo não merecia um 0-0, podia ter sido um 2-2, mas um time que tá no primeiro tempo, como o Palmeiras, jogando em casa, não está sufocando o adversário desesperadamente, não tá criando chance de gol. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito sonso. Por que o adversário tá tendo espaço para contra-atacar com superioridade numérica? Às vezes 2 contra 1, 3 contra 3. Peraí. Isso é cenário de final de jogo, eu indo pra cima, perdendo o jogo com 11 jogadores na frente e meu adversário jogando nas minhas costas porque eu tô me expondo. Por que o Palmeiras não tá? Por que o Palmeiras está exposto e não está conseguindo criar lá na frente? Tem alguma coisa muito claramente, que o Abel não é burro, já percebeu, tem alguma coisa ali desequilibrada no Palmeiras que ele vai ter que achar. Porque o Palmeiras não consegue ser objetivo no ataque, não consegue criar as oportunidades claras quando tem a bola, e para ele ter a bola e conseguir combater a defesa adversária, ele precisa abrir ao ponto de dar para o adversário 2 gols quase feitos para o Botafogo no primeiro tempo, que o Botafogo não concluiu. Mas não é o comum, esse é o cenário de final de jogo, então não é normal a gente ver um time, seja ele qual for, no primeiro tempo sofrer contra-ataques de mano a mano. Isso não é normal. O Palmeiras mostrou um desequilíbrio grande hoje, um cobertor de pobre, que para cobrir na frente descobre atrás, cobrir atrás não consegue lá na frente. No final do jogo, quando o Botafogo cansa de dar aquelas esticadas dele, o Botafogo dá uma recuada, o Palmeiras vai para dentro e consegue ali chegar com algum perigo. Mas no grosso, no jogo todo, o Botafogo foi muito mais consciente do que ele estava fazendo do que o Palmeiras. O Palmeiras me pareceu um time muito mais na base do cara, vamos aqui todo mundo aqui, a gente vai tocando, a gente vai achar um lance. Né? O Botafogo parece que sabia que, ó, a minha limitação hoje é essa, eu vou jogar aqui, vou esperar o Palmeiras e eu vou esticar a bola ali, e o Palmeiras não vai conseguir acompanhar, porque ele foi matando os laterais do Palmeiras na medida que eles percebiam que os jogadores do Botafogo atacavam abertos, né? Sempre tinha um jogador aberto para cada lado, mesmo quando você tinha a bola jogada no Igor, um jogador do Botafogo sempre corria na direção oposta da jogada. Então tem o jogador da aproximação e tinha um jogador como se fosse na sobra da jogada, que é muito inteligente, mas que não é só usado para sobra. Você pode falar, pô, mas o jogador da sobra não pode ajudar a concluir? Então, mas ele não tá só na sobra. Ele tá na sombra e também puxando a marcação de um terceiro jogador. E esse terceiro jogador às vezes abre espaço, porque você não tem, por exemplo, tá chegando o Patrick de Paula, que atuou com uma aproximação bem legal do ataque hoje. Eu achei que o Patrick de Paula ia ser mais volante, ele foi mais meia do que volante hoje. Você tem, quando você puxa esse jogador, o Patrick de Paula consegue chegar sozinho. Se você não puxar, esse cara vai vir marcar o Patrick. Então, inteligente a jogada do Botafogo em abrir o campo, mesmo que isso
deixe mais difícil, entre aspas, alguns lances onde você não pode fazer 1-2, você tem que jogar uma bola um pouco maior, mais longa. Né? O Palmeiras não conseguia fazer isso nem individualmente e também não conseguia fazer isso com passe curto. Como a única opção que o Botafogo deu pro Palmeiras foi o passe curto, o Palmeiras não tinha a opção de contra-ataque de fazer as jogadas que o Botafogo estava fazendo. Então o Botafogo tinha espaço quando atacava e podia pensar na maneira que ele atacar. O Palmeiras não tinha. Era o Botafogo fechadinho e o Palmeiras tendo que encontrar a solução. Qual é a solução que o Palmeiras tem encontrado? Joga a bola no Estevão e vê se o Estevão tá num dia bom. Quando ele tá num dia bom, ele passa por dois caras e cria uma jogada, faz um golaço e tal. Quando ele tá num dia comum, ele vai participar, ele vai criar alguma coisa, mas de onde virá a jogada de gol do Palmeiras? Ou de uma abafa, de um cruzamento, de uma bola perdida, alguma coisa. No final do jogo, numa bola enfiada, o John teve uma participação brilhante. Se eu tivesse que eleger os dois melhores jogadores em campo, eu vou tentar ser justo. Eu não posso dar para um goleiro a condição de melhor do campo, tem que ser dos dois. Né? Porque os dois goleiros fizeram pelo menos aí somando 4 ou 5 defesas assim de evitar um gol cara a cara com o atacante. Então, os dois goleiros hoje, o John e o Everton, foram os dois melhores jogadores em campo, na minha opinião. Tem alguns outros bons destaques, a entrada do Lucas Evangelista deu uma melhorada no meio de campo do Palmeiras, né? O Estevão esteve abaixo, o Veiga jogou uma boa partida, mas também nada demais. O Richard Rios jogou bem, né? O Piquerez fez uma partida boa, ofensivamente nem tanto, mas eu escolheria os dois goleiros como os melhores jogadores em campo. Passando rapidamente pelas estatísticas do jogo para comprovar ou desmentir o que eu estou dizendo, o Palmeiras teve 2 chances claras de gol, o Botafogo nenhuma na estatística. Eu não concordo, porque as 2 bolas do Savarino são chances claras de gol. Pode ser que não tenha chegado ao último momento, e aí você acha que tem que rever essa maneira de fazer essa estatística, porque, porra, se eu e o goleiro, eu não consegui chutar, mas é uma chance clara de gol, né? Então você tem que considerar aqui as oportunidades que o Botafogo, é verdade que não chegou a concluir todas elas, mas o Botafogo não teve 0 chances claras de gol. Esse número aqui é alguma contagem subjetiva aí que não deu pra entender hoje. Normalmente eles acertam, hoje não tá bom isso aqui. Finalizações 13 para cada lado, posse de bola 56 pro Palmeiras, 58 pro Palmeiras, 42 pro Botafogo e tal. Número de escanteios 2-2, defesas do goleiro 5 defesas do goleiro do Palmeiras e 3 do Botafogo. Você tem aqui um jogo que mostra realmente um equilíbrio e mais ou menos corrobora com aquilo que eu tô dizendo de um equilíbrio. Acho que o Botafoguense sai mais otimista e mais feliz e acho que o Palmeiras continua preocupado. Mas é um preocupado também com doses de exagero. A gente sabe como é que é a torcida do Palmeiras, né? Minha família é italiana, eu sei bem como é que é. Tudo é levado a vezes 5. Né? Então já faz aquele drama, meu Deus, não aguento mais, até quando? Não é isso. Não, o Palmeiras vem de um grande momento, é natural. Tenho algum indício de que talvez o ciclo esteja chegando no final. É possível. O Abel já andou falando disso, meu ciclo está chegando no final, daqui um ano... E a gente começa a ver ali que o torcedor do Palmeiras cobrando o que hoje? Vontade. São indícios, talvez, de um ciclo. Vamos aguardar um pouco mais para ver, mas realmente o Palmeiras já não está na mesma pegada dos anos anteriores. Eu acho que o Botafogo, além de conseguir um bom empate, consegue uma boa impressão para dizer para o texto que ele tem razão. Realmente, para o Botafogo, o ano parece que começa em abril mesmo.